Olá, você se posiciona a favor das privatizações? Deixa que eu vou explicar uma coisa a esse respeito. Vamos entender desde o início como funciona esse assunto. Vamos lá. Acompanhe no raciocínio, por favor. Público, privado. Teoricamente, o público é de todas as pessoas, é de todos, é de todas. Teoricamente, o privado é algo que tem dono ou dona. No público, não há pagamento direto, na maioria dos casos. No privado, pagou, tem acesso. No público, o objetivo deve ser a qualidade. Nós devemos cobrar por isso. No privado, o que interessa, o objetivo é o lucro. Dito isso, vamos colocar algumas reflexões. Exemplo prático. Pense na água. A água, qual ser humano que não precisa de água? Nenhum. Todos os seres humanos precisam de água. Se é todos para seres humanos, deve ser algo público. Mas na maioria dos casos, as prefeituras se dizem incapazes de oferecer um serviço de qualidade para a sua população e permitem que uma empresa privada vença um processo de licitação. Ou seja, a empresa que precisa de lucro fornece o serviço. E aí a gente, na maioria dos casos, principalmente nas capitais, pagamos pelo serviço de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Vamos para um outro serviço. Educação. Qual ser humano que não precisa de educação? Todos os seres humanos precisam de educação. Se todos os seres humanos precisam de educação, o ideal é que ele seja público. O ideal não é que ele seja privado. E aí, vamos pensar no seguinte. Principal ponto aqui da nossa conversa. Em relação ao privado, o que o rico acessa? É o privado ou é o público? O que ele normalmente acessa é o privado. O pobre normalmente acessa o privado ou o público? Bom, o pobre, na maioria dos casos, acessa o sistema público. Isso já é um quadro flagrante de desigualdade social. Acesso desigual a bens e serviços que, dependendo do seu poder aquisitivo, é oferecido a você com uma menor ou uma maior qualidade, certo? Vamos colocar a política no meio e aí a gente volta para essa tabelinha aqui. O que acontece com o serviço público na maioria dos casos? Ele tem qualidade? Na maioria das vezes a gente sabe, a gente conhece a realidade, a gente sabe que na prática a teoria é outra. A gente sabe que na prática falta qualidade no serviço público. Por quê? A quem interessa a falta de qualidade no serviço público? Quem financia o político chegar no poder? Quem financia a campanha do político? Sim. CNPJ? Não. Sim. Empresário com seu CPF. Mas eu não estou falando do pequeno empresário, não. Eu estou falando do grande empresário. Aquele que antigamente era chamado de burguês e pode continuar sendo chamado de burguês. Então vamos à linha de pensamento, à linha de raciocínio para todo mundo compreender na base da tranquilidade. Serviço público ruim, benefício de quem?
do grande empresário. O pobre percebe então que o privado tem mais qualidade do que o público que é oferecido a ele. Então o que ele vai buscar? Ele vai buscar o privado. Só que para ele acessar o bem privado, ele precisa pagar. E como que um pobre, como que uma pessoa de classe média baixa ganha dinheiro? Normalmente e legalmente, trabalhando. Ele aumenta a sua jornada de trabalho para conseguir o acesso ao meio privado. Beneficiou quem? O empresário, o setor privado. E aí, o empresário se beneficiou já pela segunda vez, só nessa linha de pensamento. O empresário, o burguês, financia uma campanha política. E essa campanha política elege alguém. E este sujeito eleito é eleito para gerir tudo. E ele vai fazer uma boa ou uma má gestão pública. Ele foi financiado por CPF privado, por maioria de empresários, de grandes empresários, não de pequenos empresários, na maioria dos casos. O grande empresário financia a campanha do político. O político agradece ao empréstimo, a doação, no caso, o empréstimo, oferecendo um serviço público ruim. E se é oferecido um serviço público ruim, onde que as pessoas vão procurar o bom serviço, a qualidade? No setor privado. Isto é proposital, não é por acaso, tem interesse por trás. Nós devemos lutar para que o público tenha qualidade, porque aí, independentemente de ter dinheiro ou não para pagar um bem ou um serviço, ele terá qualidade, todas as pessoas deverão ter acesso. E aí, para fechar, essa linha aqui no final, quando a gente pega um bem público e transforma ele num bem privado, qual que é o nome disso? Vou escrever aqui a resposta. Privatização. Então, recadinho, se você é pobre, se você é trabalhador, se você é proletário, se você vende a sua força de trabalho para ter um salário no começo do mês seguinte, se você tem essa forma de vida, o que você deve defender teoricamente? E na prática também, né? Vamos combinar. Serviço público de qualidade. Então, se você pega um bem público e privatiza ele, você faz com que pessoas não tenham mais acesso àquele bem. Várias pessoas. Porque no Brasil a maioria das pessoas não é rica. Não é empresária, não é grande empresária. É pequeno empresário, é empregado de alguém, é servidor público. Servidor é aquele que serve alguém, que serve a população. Então, o pensamento, pessoal, é o seguinte: nós devemos defender o público. E aí tem algumas gestões estaduais que estão querendo privatizar escolas públicas. Qual será o resultado disso? Será que vai beneficiar muita gente? E só uma última questão. Juro que agora eu vou terminar a minha intervenção aqui. Se a empresa é a única detentora daquele serviço e o pobre acessa aquele serviço, esse serviço vai ter qualidade o tempo todo? Ou a empresa, visando o lucro, vai economizar no serviço, vai economizar nos trabalhadores, nos salários dos trabalhadores, nos direitos dos trabalhadores? Será que ela vai prestar um serviço de qualidade? Fica a dica, pessoal. Se você quer mais aulas assim,
Deixe nos comentários, curta, comente, compartilhe.